Bom, companheiros, bom dia. Bom dia, os companheiros. Boa tarde. Desculpa. É que eu já estou em peregrinação, como eu saí de Teresina para cá. E saio daqui direto para Recife. Então estou estou perdendo a noção do tempo aqui. Mas eu só queria mesmo não perder a oportunidade de saudar ao Congresso, companheiro Jerônimo, a grandiosidade do Congresso que a CUT Ceará faz. Todas as vezes que eu venho ao Ceará, de tantos amigos e amigas que a gente tem aqui, eu procuro exaltar a diferenciação que a CUT Ceará tem no Brasil. Eu sei que todas as nossas CUTs têm problemas, e sei que, em geral, nós nunca estamos satisfeitos com o que fazemos. Isso é normal, porque senão não pode ser sindicalista, se estiver satisfeito com as coisas. Claro que a CUT Ceará tem muitos problemas, nós temos que avançar muito. Agora, a CUT Ceará é uma das CUTs mais organizadas do Brasil. O tamanho desse congresso, a grandiosidade desse congresso, com 600 delegados e delegadas, a estrutura conseguida, obtida com condições próprias da própria CUT Ceará, né? A participação enorme dos sindicatos, com a participação muito grande, a quase totalidade dos sindicatos filiados à CUT Ceará estão no Congresso. O nível dos debates e das divergências discutidas em alto nível, na construção de uma unidade que faça com que a CUT Ceará tenha condição de ser hoje no Ceará, na disputa social. Os trabalhadores têm aqui no Ceará um instrumento de disputa pela hegemonia, que é a CUT Ceará. E nós, da CUT Nacional, não tem como a CUT Nacional ser forte, organizada, ter a condição de ser esse instrumento da classe trabalhadora para enfrentar a burguesia se você não estiver organizado nos estados. A ideia da CUT, muito mais do que estar organizada por ramo de atividade, é ter organizada nos estados. Está organizada em cada canto do Brasil, do maior ao menor estado, porque ela tem a condição interiorizada, como ela deve ser, de ter a chance de disputar a hegemonia com a sociedade e ser um instrumento dos trabalhadores para construir isso. Então eu acho que vocês devem estar muito orgulhosos das coisas que fazem. Vamos passar por um processo, continuamos passando por um processo de disputa bastante grande. Acompanhei a análise de conjuntura aqui do companheiro Arthur Henrique, louco de vontade de dar um pitaco também, viu, Jerônimo? Louco de vontade de dar um pitaco, responder umas perguntas, dar algumas opiniões, mas as opiniões do Arthur representam as opiniões que nós temos. Agora, em toda essa conjuntura que vocês colocaram com dificuldade, de enfrentamento contra o capital, uma disputa interna entre as centrais sindicais por conta do reconhecimento das centrais e na necessidade de ampliação do tamanho da CUT, de essa crise internacional posta e colocada, que eu não tenho dúvida nenhuma que mais cedo ou mais tarde vai trazer ao Brasil mais consequências que já trouxe. O instrumento que os trabalhadores têm de fazer o enfrentamento é a organização única da Central Única dos Trabalhadores. A Central Sindical hoje tem uma posição muito importante. O mais importante na construção de uma central sindical são os seus sindicatos de base, eu não tenho dúvida nenhuma. Nós nos organizamos de baixo para cima, e os sindicatos de base são o instrumento mais importante de luta, é que eles são no dia a dia do trabalhador e da trabalhadora fazendo enfrentamento. Agora, a marca CUT, a imagem CUT, a capacidade que a CUT tem de unificar as nossas lutas, impulsionar as nossas lutas num patamar superior, é uma coisa muito grande. As demais centrais sindicais, elas podem ter o crescimento em números de sindicato, mas elas não têm o crescimento da representatividade social que tem a militância e os sindicatos da CUT. Então, eu queria saudar o Jerônimo, toda a sua diretoria, todas as delegadas, os delegados. Se tiver algum delegado e delegada pela primeira vez participando do congresso da CUT, seja muito bem-vindo. Se tiver delegados de base e delegadas de base, mais bem-vindos ainda, que é importante que estejamos presentes. E para deixar claro que no processo de construção que nós estamos fazendo no Congresso da CUT Nacional, agradecer aqui a articulação sindical do Ceará, a articulação sindical do Brasil, que indica o nosso nome para concorrer à presidência da CUT, lógico, numa construção com as companheiras e companheiros de todas as tendências que fazem a CUT. A nossa ideia é da construção de uma chapa única da CUT no Congresso de julho, demonstre a unidade interna da nossa central, para que nós tenhamos a capacidade de enfrentar os desafios da conjuntura. Só uma coisa é importante deixar claríssimo entre nós. Nós sabemos do lado que nós estamos.
somos classistas. A CUT é absolutamente independente de partido político, independente de governo. O movimento sindical é um movimento sindical que tem que ser feito com autenticidade, com absolutamente em defesa do trabalhador e da trabalhadora, que o Brasil é um Brasil que cresceu e melhorou muito nos últimos 10 anos, mas muito longe daquilo que a classe trabalhadora precisa. O fosso de desigualdade social que existente no Brasil, o fosso de desigualdade e desenvolvimento regional existente no Brasil, um crescimento econômico que o Brasil tem, que não significa desenvolvimento econômico. O Brasil é a 5ª maior economia do mundo, está entre as mais cruéis em desigualdade social e distribuição de renda. A dificuldade de uma burguesia absolutamente preconceituosa e que nunca respeitará a classe trabalhadora e não suporta o fato de ter tido Lula e agora Dilma como presidente. O combate incessante contra o preconceito de gênero, o preconceito de raça, o preconceito de classe social, de orientação sexual, a necessária construção de uma sociedade mais justa, socialista, só se faz com a construção de uma central sindical independente, forte, combativa, organizada, com liberdade e autonomia sindical, sem imposto sindical, modernizando as relações de trabalho no Brasil. O Brasil mudou muito e melhorou muito, mas o mundo do trabalho continua no século passado, com relações de trabalho do século passado e com estrutura sindical do século passado. E que é importante que na CUT, e com a capacidade que a CUT tem, a sua militância de enfrentamento, nós possamos estar transformando esse país. Em nenhum momento achamos que o papel do movimento sindical acabou no Brasil ou que nós não temos luta de classe. Pelo contrário, a luta de classe nunca foi tão presente e nunca foi tão transparente a total ojeriza que a burguesia tem pela classe trabalhadora, e é por isso que a classe trabalhadora tem que saber que tem identidade e lado, e é a CUT que demonstra o lado da classe trabalhadora no enfrentamento contra o capitalismo, na construção de uma sociedade diferente, socialista, igualitária e organizada a partir da vontade e da designação da classe trabalhadora. Tenham todos um bom congresso e obrigado pelo convite, companheiro.